Olá, bem-vindo de volta, caros amigos aqui do canal, a quarta parte e a final do livro A Thousand Suns, porque esse livro é maciço e foi isso que ela disse, mas no caso esse livro é realmente muito grande e ele é cheio de detalhezinhos legais, então tem algumas coisas pontuais interessantes pra gente trazer, que explica a lore no futuro do 40.000 e a lore das fundações das legiões, e nesse episódio a gente vai falar um pouquinho da origem dos Thousand Suns, da época antes até do Magnus ser encontrado, então vai ter umas coisas bem interessantes. Sente-se aí, prepare a sua varinha mágica e vamos lá. Mas antes, claro, né, eu falei que eu não vou mais negligenciar os nossos fake patrocinadores, então o vídeo de hoje, já que todas as legiões estão entrando no embalo, é patrocinado pela marca de shampoo e condicionador Aurelian, a marca favorita dos World Betters e utilizada por todos eles, e como lema, lembre-se sempre, basta ter fé que o cabelo não vai cair. É engraçado porque eles são todos careca, né? Porque, né, o cara que é do mal é careca, a não sei que seja o Vulcan. Aí é do bem. Mas tirando isso, todo mundo que não tem cabelo aqui é do mal. Bem, como na vida real. Vamos agora continuar da onde a gente parou. No episódio anterior, a Legião do Magnus foi censurada e proibida de usar o poder psíquico, porque o nosso grande Big E, o Imperador, viu o Magnus. Através da mentira dele, o Magnus tentou dar uma embelezadinha e contar uma história falsa. E mentira, cara, é um caminho de ida para um lugar muito ruim que o Imperador conhece e que não é bom tu ir para esse lugar, Magnus. Então ele, vendo que o Magnus tá, né, abusando do poder e tá indo para um lugar ruim de mentira, ele não aceitou isso mais. E ele proibiu que o Magnus e a sua legião utilizasse o poder psíquico. E o Magnus vai aceitar de boa? Não, óbvio que não. Eles foram meio que expulsos. Alguns dizem que é porque o livro é da percepção de um dos membros dos Thousand Suns. Então diz que eles foram banidos para lá. Outros dizem que eles voltaram por vontade própria, mas no caso o Magnus deu a ordem para sua legião voltar para Próspero, e eles voltaram então para o seu planeta natal, e eles voltaram para Próspero. Bem, agora que eles estavam voltando para casa, durante essa transição entre o planeta de Nikia e Próspero, eles realmente obedeceram o negócio e eles não utilizaram poderes psíquicos. Quando eles pisaram em Próspero, aí tá todas as regras jogadas fora e eles voltaram a fazer a mesma coisa que eles faziam antes. As mesmas pesquisas de coisas legais, as mesmas treinamento e coisa de poder psíquico. A única coisa que realmente mudou foi que no caso é que tipo tem cultos nos Thousand Suns. O culto é tipo os mistérios mais avançados do poder da mente. Aí tipo, quando tu termina de treinar, tu vai para um desses. E aí os que estão em treinamento, esses aí da sétima, eles não tinham, porque a sétima é o nome da companhia, The Seventh. Esses aí, eles não tinham mais, no momento, treinamento psíquico. É como se fosse os neophytes das outras legiões, só que aqui eles já eram treinados, eles eram um super soldado, um Astarte completo, só que eles estavam fazendo a parte de treinamento mental para controlar os seus poderes psíquicos. E esses aí, no momento, eles tinham suspendido o treinamento psíquico. Então, a única coisa que mudou depois do bloqueio de Nikia foi que eles se seguraram por tipo 10 minutos até chegar em casa. Quando chegaram em casa, eles voltaram a fazer tudo de novo. Então o Magnus novamente mandou um dedo do meio para esse bloqueio do Imperador e tá fazendo cagada. Se o papai mandou, é porque tem um motivo, Magnus. Até tem uma coisa interessante que conta um pouquinho das coisas que aconteciam ali em Próspero, e antes de continuar a história eu vou falar sobre isso, porque é uns aspectos interessantes ali da origem dos Thousand Suns. As ruas de Próspero e a cidade ali de Tisca, que é onde o Magnus cresceu, quando tu anda ali,
tu se sente em casa. É porque aí é contado da parte dos relembradores. Os relembradores nunca tiveram ali antes. Quando eles estão andando ali nas ruas, em questão de alguns dias, tu se sente em casa, tu meio que baixa a guarda e tu acha que qualquer rua que tu vai ler, tu vai sempre saber o caminho de volta. É uma coisa fácil de entender. Tipo, aqui é a rua principal e toda rua vai dar aqui, então tu sempre vai voltar pra cá. É tipo um planejamento urbano maravilhoso. Independente de onde tu vai, tu sempre acha o teu caminho pro lugar que tu quer ir. Então é como se a própria cidade fosse desenhada para te dar uma falsa sensação de segurança e que o caminho sempre vai ser fácil de achar e linear. Talvez foi uma coisa assim meio para deixar no subconsciente, mas se o livro descreve isso, e se todo o planejamento do caos foi sempre de séculos e séculos para frente, então isso aqui talvez, até o design da cidade, é meio que para te induzir a acreditar que o caminho é sempre uma linha reta, que tu só tem um objetivo, só tem um jeito de chegar no teu objetivo. Então isso aqui é um negócio legal, é uma pegadinha assim subconsciente, que provavelmente foi implantado há milênia para o Magnus um dia quando ele nascer, porque no imaterial o tempo passa de um jeito diferente, e durante esse período depois do bloqueio ali, do bloqueio dos poderes psíquicos no Conselho de Nakia, o Magnus, ignorando o que o papai falou, começou a ver o futuro, porque ele estava vendo umas visões bem ruins, e quando ele conseguiu ver o futuro direito, ele viu o Horus traindo o Imperador, o Horus fazendo atrocidades horríveis, porque ele estava em perigo, o Horus estava em um perigo iminente e a vida dele estava por um fio. Ele sentiu que o Horus tinha sido ferido e que o Horus iria morrer. Ele viu ele ser ferido por aquela espada anatema numa nave caída num pântano. Ele viu tudo, ele enxergou isso aí e ele precisava mandar uma mensagem pro Horus pra ontem. O problema é que ele estava em Próspero e o Horus estava nos confins da galáxia, num planeta que ele não sabia nem como chegar direito. Então como o Magnus vai fazer para chegar no seu irmão e mandar a mensagem a tempo de que ele corre perigo e que a vida dele está em risco e ele está indo para um caminho que vai levar a um futuro horrível e ele trairá o Império? O Magnus consegue ver isso. E essa imagem fica na cabeça dele. E agora o Magnus decide, vamos lá, você e eu aqui, você acredita que é uma pessoa inteligente, o Magnus tem algumas opções. Ele vê o Horus, o seu irmão querido, em um perigo de vida iminente. O que fazer? Vamos para as naves e vamos até onde o Horus está e vamos tentar resolver lá. B, vamos mandar uma mensagem urgente para o Imperador pedindo ajuda, que é algo acima de mim e nós vamos precisar de todo o apoio possível. C, vamos mandar uma mensagem telepática e tentar entrar em contato com o Horus ou com o pessoal ali da legião dele para avisar do perigo iminente. Ou opção D, foda-se tudo isso, eu vou pessoalmente falar com meu irmão através do maldito inferno e bater um papo cabeça. Se você respondeu a D, parabéns, você tá com o seu selinho aprovado da Legião dos Thousand Suns, porque eles são uns completo idiota. E existia outras possibilidades de resolver esse pepino, mas ele não. No Horus, meu irmãozinho tá mal, então eu vou imediatamente desobedecer o papai e eu vou mandar uma mensagem pra lá e eu vou chegar lá com uma projeção astral e salvar o Horus. Em defesa do Magnus, o que é difícil fazer, ele viu o Horus que tava sendo sugado ali e cercado pelo imaterial, então era um problema do imaterial, então talvez ele fizesse isso aí pra tentar tirar esse material dele e mostrar pra ele o caminho, mas também
tem a questão de que às vezes o Magnus não pensa muito bem e que ele acha que ele consegue resolver tudo sozinho, quando na verdade ele não consegue, mas ele não pede ajuda, ele quer resolver sozinho, ele tipo, é extremamente egocêntrico, então ele vai resolver, e deu. Mas claro, aqui ele vai pedir uma ajuda, ele chega pro resto dos seus oficiais e ele pede a eles que eles pesquisem e descubram o jeito de fazer uma projeção astral o mais longe possível e a mais estável possível. E aí, no caso, os oficiais perguntam: senhor, uma projeção astral nesse padrão vai precisar de uma fonte imensa de energia psíquica, talvez seja necessário sacrifícios, e o Magnus falou: não importa o custo, faça. E aí o Ahriman, ele tá ali perto do Magnus e sem querer ele encosta no Magnus no momento que o Ahriman, porque o Ahriman também não tá conseguindo mais ver o futuro direito, todos ali os que conseguem ver o futuro não estão conseguindo ter uma visão adequada do futuro, o que pra eles é esquisito. Tipo, imagina, tu sempre sabe o que vai acontecer e de repente tu perde esse teu poder, tu vai faltar alguma coisa. Ele tá sentindo assim, ele tá sentindo meio que pelado sem esse poder. E quando ele encosta no Magnus, ele sente uma coisa, ele tem uma visão do passado, ele vê no passado o Magnus procurando e negociando com uma criatura. O livro diz que o Magnus uma vez encontrou continentes flutuantes, massas de terra gigantes. A primeira vez que ele viu, ele imaginou que aquilo no imaterial eram como se fossem ilhas flutuantes. Mas aí, quando ele chegou mais perto, ele viu que na verdade elas conversavam e eram 4. Essas coisas que ele viu eram os deuses do caos, numa representação abstrata de cada um dos reinos dos deuses do caos, porque o deus do caos não é uma coisa física, ele é tudo, é a energia do imaterial, todos os demônios, tudo aquilo é uma parte, é um fragmento de um todo, e esse todo são os deuses do caos. E ali o Magnus conversou com esses seres do outro lado e um deles negociou com ele a cura da sua legião. E aí o Ahriman teve essa visão, sentiu o negócio e ele viu que o Magnus já fez um acordo com alguma coisa muito esquisita do outro lado. Eu e você sabemos, né? O livro deixa super implícito, mas é Tzeentch, ele fez um acordo com Tzeentch, e que merda, Magnus, você é um idiota. E ele achou que nesse acordo ele tinha salvado a sua legião. Não salvou, Magnus, você não salvou ninguém, você só selou o seu destino e a sua corrupção. Bem, aí o Ahriman, depois de ter esse negócio, ele vai conversar com o relembrador ali pessoal dele, que é o Lemuel Gulman. Por quê? O Lemuel, ele é meio que agente, tipo no livro. Ele é o cara que não sabe o que tá acontecendo e é o cara que tá ali pra registrar as coisas. E aí o pessoal faz pra ele exposição e explica pra ele coisas da história. Tem alguns fatos legais também que eu não trouxe ainda, mas quando eles encontraram a primeira vez, o Ahriman oferece pro Lemuel uma taça de vinho e ele diz: esse vinho fui eu que fiz. Peraí, um super soldado fazendo vinho? Sim. No começo do livro, quando eles se encontraram a primeira vez em situações mais favoráveis, o Ahriman, ele estava pensando que a cruzada iria acabar. Quando a grande cruzada iria acabar, eles precisariam ter um outro ofício, alguma outra coisa para fazer, e ele imaginou fazer vinho. Era uma coisa que ele tinha um gosto, uma paixão, e ele começou ali a fazer uma fermentaçãozinha natural, e ele fez um vinho e ofereceu pro Lemuel. Então ele tava tentando fazer uma outra coisa, além de ser um guerreiro, porque um dia as guerras iriam acabar, o Império iria entrar em paz, e ele precisaria ter outra coisa para fazer. Então um negócio interessante, que alguns Astarte já estavam pensando que quando acabassem as batalhas, eles teriam que ter uma outra função.
Muito interessante isso aí, porque tipo, quer dizer que alguns já estavam preocupados com isso, outros não tinham resposta, outros achavam que a guerra nunca ia acabar, mas cada um deles estava tipo, essa dúvida do que iria acontecer com os Astarte quando a Grande Cruzada terminasse, era uma preocupação real e que pairava no ar. E aí agora ele faz uma exposição, porque né, a gente tem que saber, porque né, é um livro, e ele conta pro Lemel a origem dos Thousand Sons. O Ahriman fala pro Lemel que quando eles foram fundados, eles vieram de 1000 voluntários. Esses 1000 voluntários eram filhos de nobres de um império que já no início da conquista da terra pelo imperador, meio que apoiou o imperador. Não totalmente, mas tipo, eles eram meio que um vassalo do imperador. E aí no fim o imperador, né, aceitou eles e eles foram anexados ao império. E aí, como uma forma de mostrar lealdade, eles forneceram 1000 crianças para começar uma nova legião, e essa legião foi utilizada a semente genética do Magnus. Quando a semente genética deles ali foi proliferada e criada e eles estavam começando a infundir, o Ahriman fala que houve grande tempestade no imaterial, um momento de imenso tumulto no imaterial, e o Lemel ali prestando atenção e anotando. E aí ele conta a história que esses 1000 filhos ali dessas famílias nobres, aí foi por isso que eles eram chamados de 1000 filhos, porque né, tinha 1000, e aí eles foram crescendo em número, e por 5 anos tava tudo certo. Eles eram uma legião normal, igual todas as outras, e por 5 anos nada aconteceu, até que um deles começou a desenvolver poderes psíquicos. Depois que um desenvolveu, outro também desenvolveu, depois outro, depois outro, depois outro, e acabou ocorrendo que toda legião começou a desenvolver alguma forma de poder psíquico. Isso tudo antes de encontrar o Magnus. Quando eles descobriram esse poder psíquico, os Thousand Sons consideraram agora que isso era uma dádiva do Imperador e um bônus para a luta deles, porque eles não mais precisariam de armas para atirar ou espadas para bater. Eles podem usar a mente como arma e estourar a cabeça do inimigo com um poderzinho especial. Então esses poderzinhos especiais começaram lá atrás, só que eles não tinham nenhuma noção de como controlar ou lidar com esses poderes especiais, e quem tem acesso ao outro lado também é uma porta de entrada para as coisas que estão do outro lado virem para cá, e isso eles não sabiam. Quando eles começaram a desenvolver esse poder psíquico, o número deles estava grande ainda, porque eles estavam aumentando de número, ainda não tinham achado o seu primarca, então não era absurdo, mas quando eles desenvolveram, isso foi espalhando mais e mais na legião, e eles começaram a experimentar e treinar e desenvolver mais e mais poder. Um deles, um oficial, foi... Como eu vou te explicar? Ele não foi... que não foi a flash change, a mudança. Foi uma possessão demoníaca. Um oficial foi possuído por uma criatura do outro lado, que o livro chama de demônio. E o livro diz, os Thousand Sons, eles conheciam esses demônios por causa disso. E ele diz que existem coisas do outro lado que são más, mas elas são burras, elas só são más e tipo, elas tentam dominar a gente. Então tem que ter força de vontade para conquistar isso aí. E essa coisa que dominou ali o oficial transformou o corpo dele e modificou ele. E aí os outros soldados que estavam ao redor tiveram que eliminar aquele cara. Mas ele foi possuído por um demônio, ele virou um possessed. Possessed é um marine, tipo, invocado por um bicho do outro lado. E aí, depois desse primeiro que foi possuído, outros começaram a sucumbir a uma coisa chamada Flash Change. Que é isso? É uma mudança da carne, como eles chamavam, do nada, literalmente do nada. Um
um legionário estava bem um dia, no outro ele começava a se tremer, convulsionar, e começava a estourar um tentáculo da barriga, uma boca do braço, tipo 2 pernas das costas, e ele virava uma aberração, ele começava a se contorcer, os ossos se fundir, e ele virava uma coisa horrível, uma completa abominação, uma coisa aberrante, uma Chaos Spawn. Nós sabemos, eu e você, o que é uma Chaos Spawn, mas eles não sabiam. E aí, quando isso começou, eles desesperaram. Que merda tá acontecendo com a nossa legião? Isso deve ser uma falha. Eles especularam, porque não conheciam nada do imaterial, que isso era um erro da semente genética e que eles precisariam do Primarca para corrigir. Porém, conforme o tempo foi passando, essa falha foi aparecendo mais e mais e mais, e ali o Lemuel escrevendo, o que é estranho, tipo, qual é o sentido dele estar contando isso para um humano? Eles sempre mantiveram isso aqui super escondido, mas agora ele está contando toda a história da luta e da dificuldade da legião dela, então ele vai passando ali a informação, e nós como leitores agradecemos a exposição de informação, que a gente sabe. E aí ele fala que eles começaram a quase todos morrer e eles perceberam algumas coisas que eram os sintomas iniciais dessa mudança. Quando um deles começava a sentir os sintomas iniciais dessa mudança de pele, eles botavam ele em congelamento, eles faziam uma cápsula de criogênese e eles congelavam ele até conseguir uma cura. Então até a gente ter um jeito de tu voltar, tu vai ficar congelado, então não se preocupe, irmão, nós vamos continuar o trabalho sem você. E eles congelaram vários que iriam passar por essa mudança de pele. E uma coisa bem interessante também é que não é um só que passa por isso aí. Quando um sofre essa mudança, ocorre meio que um choque psíquico e os outros ao redor têm que fazer uma força absurda para conseguir controlar, para não se transformar também. Então, tipo, um explodia numa bola de tentáculo, dente e cabelo. De repente, umas outras 4 ao redor começavam a se tremer e 2 também se transformavam, depois mais 2 lá do outro lado. E esse negócio se espalhava igual fogo no mato, era uma coisa muito ruim, e isso aí precisaria ser lidada o quanto antes melhor, mas eles não tinham o que fazer, e tudo que eles tentaram não deu certo, até que finalmente o Magnus o Vermelho foi encontrado. Quando Magnus descobriu dessa falha nos seus filhos, ele imediatamente tomou nas costas a responsabilidade de resolver o problema sozinho. Ele não pediu ajuda de ninguém e ele decidiu vasculhar os confins do mundo material e do imaterial até achar a cura, e aparentemente ele achou. Ele conseguiu. Agora o Ahriman sabe como, negociando com uma coisa do outro lado. Então ele fez um acordo com uma entidade muito grande do outro lado e muito poderosa. Em troca da cura dos seus filhos, ele deu um olho e agora, depois disso, o Magnus e os seus filhos voltaram a aumentar de número. Por quê? Quando o Magnus foi encontrado, também novamente tinham em torno de 1000 Astartes nessa legião. Portanto, o nome A Thousand Suns se manteve, mas depois que o Magnus conseguiu essa cura, eles novamente voltaram a aumentar de número e progressivamente foram aumentando. Eles nunca chegaram num número 100% igual da outras legiões, mas isso foi voltando a um padrão normal. Então, eles não tinham os 80 mil, se tinham os 40 mil deles é muito, porque algumas fontes dizem números diferentes, mas os Thousand Suns seria uma das menores legiões por causa dessa maldita aberração da Flash Change que matou muitos delas, mas depois de encontrar o Magnus, eles voltaram a aumentar de número.
Eles tinham outra vantagem também, que os desgraçados eram extremamente roubados e com o poder da mente, eles eram muito eficientes em qualquer combate, porque imagina tu tá defendendo atrás de uma parede, de repente tu começa a ser enforcado através da parede e teu corpo estoura de dentro pra fora, porque eles têm o wall hack, eles conseguem movimentar as coisas do outro lado da parede, dane-se, é roubado pra caramba. Então os poderzinhos da mente delas, eles utilizaram pro máximo, e as baixas dessa legião eram muito menores do que das outras, exatamente pela questão de que eles são roubados. Beleza, então agora eles contando essa história aí, o cara anotando tudo, e aí o que acontece? Recentemente voltou essa Flash Change depois dos acontecimentos naquela pirâmide maldita alienígena. Novamente, essa abominação está voltando e ele sentiu que o Magnus estava preocupado, que a cura dele não foi tão efetiva quanto ele imaginou. Agora, fora do livro, aqui eu e você, é o seguinte: o Magnus negociou com Tzeentch e ele trocou com Tzeentch porque Tzeentch tinha o futuro da legião dele nas mãos. Só que o que ele não se tocou é que ele negociou para Tzeentch o futuro da legião dele, ele deu o futuro da legião para ele. Quem tinha o futuro da legião nunca foi Tzeentch, sempre foi Magnus. E como isso ocorre? É que o único jeito de tu realmente controlar aquela mudança ali da Flash Change seria tu conseguir controlar e manter, como eu vou dizer, num nível aceitável, esses poderes psicóticos, esses poderes psíquicos que eles têm. Então, se eles tivessem mantido uma forma natural de tentar progressivamente aprender, controlar e lidar com esse poder, talvez eles conseguissem segurar a Flash Change, mas não. O Magnus tentou uma resposta rápida e direta e ele foi pelo caminho de menor resistência, como se tivesse uma única resposta. Como eu disse, talvez ele está induzido a isso e ele foi criado assim para achar que sempre tem uma resposta simples do outro lado. E aqui ele negociou e aparentemente tinha dado certo, mas o que é que tu faz quando a tua resposta simples do outro lado começa a falhar, Magnus? Hein? Bem, vamos ver o que vai acontecer mais pra frente. Isso é só uma exposição gigantesca de lore. Até a última vez que o Lemel também viu o Magnus, ele diz que quando o Magnus sentou ali pra conversar com eles, ele parecia menor do que ele lembrava. Por quê? Assim como o Imperador, o Magnus também tem uma aura psíquica e isso faz ele parecer mais alto do que ele realmente é. Então o Magnus na verdade é um pouquinho mais baixinho na vida real. Ele dá uma impressão de ser grande, mas ele é grande, mas não é tão enorme assim, né? Isso não foi o que ela disse é enorme sim. Mas no caso, o Magnus tem esse efeito psíquico também, de alterar um pouco a imagem e a percepção que as pessoas têm dele. Bem, e outra coisa que ele também alterou muito foi a mente do nosso querido Máquina de Escrever. E já que a gente tá falando dos relembradores, das coisas de Magnus e da história em geral, o Máquina de Escrever, o pobre relembrador que teve a mente totalmente apagada ali pelo Magnus, começou a se recuperar, porque fazia um tempinho já que o Magnus estava ocupado com outras coisas, ele não estava mais escrevendo ali o seu diário, a sua bibliografia, então ele conseguiu recuperar um pouco a noção. Os outros relembradores se juntaram com ele para tentar decifrar as coisas que ele estava escrevendo, porque eles queriam saber do diário de Magnus. Porra, tem um diário, imagina assim, tu é um repórter, um artista ou sei lá, qualquer coisa, e tem tipo um furo de reportagem, tu vai querer saber o que é aquilo ali? Então eles foram na curiosidade absurda, digamos que a curiosidade matou o gato, aliás, a curiosidade matou os relembradores? Sim, mas aqui ainda não. E aí quando eles chegaram lá para conversar com a Máquina de Escrever, eles tentaram entender e traduzir o que ele estava escrevendo, mas era uma linguagem que eles nunca viram, era uma linguagem arcaica, difícil de entender, em runa. Ele não conseguiu entender o que ele escreveu, e o cara que escreveu não sabia o que escreveu, porque o Magnus estava controlando a mente dele, entendeu? Então tipo, foi um negócio absurdo, e ele escreveu ali
parte de um dos livros de Magnus. Então, o Magnus agora tem vários livrinhos, e esses livros têm segredos arcanos que têm um certo poder inerente a eles. Importante saber isso, porque mais pra frente um desses livros vai ser bem importante. Bem, agora, o Magnus e seus soldados, seus filhos mais confiáveis ali de alto cargo, ele convocou eles porque ele precisava mandar uma mensagem pro Horus. O Horus, tadinho, tá sofrendo muito de calvície também, e porque ele não usou o shampoo e condicionador dos World Betters, né, faltou fé, mas aqui ele tava sofrendo de morte morrida mesmo, e ele precisaria ser ressuscitado. Então o Magnus iria lá resolver o problema sozinho, só que para isso ele iria precisar atravessar a galáxia. Magnus, vamos subir na nave, não dá, muito longe, e tem uma tempestade de material ao redor. Tem desculpa pra tudo, então tem vários jeitos dele poder resolver isso aí sem ele fazer o que ele fez, mas Magnus não. O único jeito mesmo, e a única coisa viável é eu ir pra lá de uma projeção astral. Então o pessoal começou a tocar ali um Aquarius, começou a pegar uns cristalzinhos místicos, acendeu um incenso e umas ervinhas naturais, e o Magnus iria fazer uma projeção astral para mandar uma mensagem pro seu irmão. Outra coisa, quando ele viu os sinais ali, tipo a visão que o Horus iria trair o Imperador, o Magnus não ficou parado, e ele também foi pesquisar, e ele descobriu que na Terra existe tudo que está acontecendo agora foi registrado pelos malditos egípcios. Os egípcios registraram que o Horus iria fazer uma grandíssima cagada e lutar contra o Imperador, e tudo que está acontecendo eles tinham previsto. Por quê? Nós sabemos, eu e você, eles não sabiam que, mas os Eldari mandaram uma mensagem para a humanidade, porque os Eldari viram que no futuro muita merda poderia acontecer, então eles mandaram uma mensagem. Imagina você, meu caro egípcio, está ali caçando um avestruz, tentando evitar ficar muito perto d'água para não morrer por um crocodilo do Nilo, e torcendo que um dos seus 5 filhos vai sobreviver à malária. Enquanto você tá ali caçando seu avestruz, de repente o avestruz foge porque um barulhão e um vento vem atrás de ti. Tu olha para trás e de uma nave espacial, que é isso? Uma coisa absurda pra ti, tipo aquele negócio de outro mundo. É de outro mundo, né? É uma nave espacial, mas independente. Aí tu tipo desiste, tu não sabe o que fazer, e de repente desce dali um ser esquisito, magricelo, alto, com orelha pontuda e um chapéu estranho. E esse ser esquisito, magricelo e alto tenta falar a tua língua, e ele fala pra ti, egípcio, o seguinte: Horus é do mal, Horus vai trair o Imperador, não deixe Horus cair pro caos. E ele entra na nave e vai embora. O que você, egípcio, faria? Pois é, esse foi o aviso dos Eldari. Obrigado, Eldari. Nossa, como vocês são legais. Se vocês não tivessem avisado um egípcio lá atrás, com certeza nada disso poderia... Seus idiota! Eles podiam ter vindo depois. Eles podiam ter mandado uma mensagem mais clara. Mas não. E aí os egípcios entenderam bulhufa do que aconteceu, descrever tudo errado. E no fim, ninguém entendeu a profecia. Até ser tarde demais. Obrigado, alienígenas. Por nada, de novo. Mas agora, o Magnus tinha pelo menos uma prova de que o Horus iria trair o Imperador, porque senão ele iria chegar pro Imperador e falar: papai, sabe que você me proibiu de usar poder psíquico? Pois é, eu usei, e eu vi que o Horus vai fazer cagada, então né, ia pegar mal. Então ele agora tinha uma prova que o Horus ia fazer cagada, e que essas profecias, esses eventos, não eram coincidências. Aliás, o livro diz que o Magnus mesmo fala que não existem coincidências, então isso aqui não é uma coincidência, isso foi tudo previsto. Então agora, ele vai, antes de avisar o Imperador e o Imperador lidar com Horus, ele vai tentar ele mesmo salvar o Horus. Como ele vai fazer isso?
Pelo que eles conseguiram descobrir ali da projeção astral, o único jeito seria com um sacrifício. Eles iriam precisar de mais de 1000 voluntários, entre aspas, para realizar um ritual, para ter energia suficiente para mandar o corpo do Magnus até lá pelo imaterial. E detalhe, o Magnus teria que ser esfaqueado no peito com uma adaga ritualística e ele iria ficar em coma por um período. Uma coisa completamente natural. Cara, assim, ó, vamos mandar mensagem? Vamos. Tudo que a gente precisa é pegar 1000 escravos, fazer eles forçar aqui, usar a energia vital deles para manter esse negócio conectado. E aí também tu tem que se esfaquear no peito. Não, cara, não, apenas não. Diga não a essas coisas. Isso é caos. Quando acontece, tipo, é caos. E no caso, o Magnus disse: não importa o sacrifício, nós temos que ir lá. E, cara, que idiota. O Magnus, tipo, o livro tenta sempre defender o Magnus, que o Magnus se importa com as pessoas pequenas, que o Magnus é do bem, que o Magnus quer todo mundo bem. Magnus é um babaca, babaca. Só isso, porque quando aí dá uma coisinha mais importante, não importa quem morra, o que importa é que eu faço o que eu quero. Então o Magnus é um grandíssimo trouxa. E aí, ele faz o ritual, eles utilizam mais de 1000 voluntários. Esses mais de 1000 voluntários começam a ler, a ter a sua energia sugada. O Ahriman tá ali junto com o Magnus também. E o Magnus é esfaqueado no peito e entra em um coma. E o espírito do Magnus vai em direção ao espírito do Horus no imaterial para que ele possa salvar o irmão de seja lá o que está acontecendo do outro lado. Então espero que isso tenha valido a pena, Magnus. Só que aí quando o Magnus está chegando perto, não dá. Ele não consegue chegar no Horus e ele começa a usar mais força. Conforme ele vai usando mais força, aquele pessoal ali, voluntário, começa a morrer, mas ele não importa, eu preciso chegar no Horus, senão o sacrifício vai ser em vão. E quanto mais energia ele usa, mais aqueles voluntários continuam morrendo. Quem são esses voluntários? É os servos, o pessoal ali que trabalha para a Legião. Como assim? Em Próspero, todo mundo é psíquico, toda pessoa tem um certo poder psíquico. Até diz quando os relembradores chegam aqui em Próspero que eles vão num café. Eles sentam na mesa do café, de repente vem o pedido. Mas a gente não pediu nada. E ele diz: não se preocupe, a gente já leu a mente de vocês. E aí depois, tipo, um deles está com sede e a garçonete vem e serve ele um vinho sem ele pedir. Tipo, ela sabe que ele vai pedir e ela já resolveu, entendeu? Então, tipo, eles leem a mente dos clientes pra coisas mínimas. Eles usam o poder do imaterial pra tudo nessa jossa de planeta. E, cara, uma coisa é o bibliotecário. O bibliotecário é um Astarte, alguém muito resistente, mentalmente treinado e com anos de treinamento para resistir e controlar o poder psíquico. Uma pessoa normal, tipo um Zé Ninguém, que utiliza o poder psíquico do nada, é um perigo. Por quê? Porque se uma criatura do outro lado tentar ele ou ele fazer uma merda, ele vai ser invocado por um demônio, na melhor das hipóteses, e na pior das hipóteses, ele vai estourar, explodir, levar um quarteirão da cidade com ele, abrir um buraco pro imaterial, onde centenas, incontáveis criaturas maléficas vão começar a surgir no nosso mundo e matar todo mundo, até o planeta queimar. Então, psíquicos são perigosos pra caramba. Tu não tem noção quanto psíquico é perigoso no 40.000. E nesse local aqui, a concentração de psíquico era absurda. Mas ok, aí o Magnus então usou 1000 voluntários, que nesse voluntariado aqui para ajudar ele a salvar o mundo, aliás, salvar o universo. Então o pessoal tá aqui dando a vida pro Magnus conversar com o irmão. Chegando lá, quando Magnus entra, ele quebra a ilusão que o Erebus estava fazendo, e a gente já viu essa história também. E aí o Horus olha pro Magnus, e o Magnus fala: pai, irmão, você está desobedecendo o nosso pai. E o Horus olha para ele e fala: você também.
porque ele não devia estar fazendo isso. E aí o Erebus fala isso aí, mostra pra ele. E aí o Horus olha pro Erebus e fala: cala a boca, ninguém perguntou pra ti, careca, o que é teu tá guardado, fica quieto. E o Horus tá puto com os dois, e o Horus diz: deu, nenhum nem outro, eu vou tomar minha própria conclusão, com blackjack e prostitutas, dá licença. Ele joga os dois pro lado, e ele vai numa jornada de autoconhecimento no imaterial. Durante o período que o Magnus fica lá, o Magnus tem visões e vê um monte de coisa, e ele fica por 9 dias no mundo real, não morto, em coma. E durante esse coma de 9 dias, por que é 9? Porque é importante ser 9. O livro é cheio de esqueminha de numeração. Quando o Magnus volta, 18, 9 vezes 2, daqueles pessoal ali que fez o ritual, sobreviveu. Outro detalhe, por que eu tô falando 9? Porque Tzeentch é o número de Tzeentch. E também assim, na questão do 9, como é que eu vou te explicar? No começo do livro, eles ganham um tanque, e o tanque é para ser tipo tanque de assalto, mas eles preferem manter o nome original, que é Reaper. E por que Reaper? Porque juntando o número de palavrinhas dá 6 e tem 3 vogais e 3 consoantes, e aí juntando 6 mais 3 dá 9. Então tipo, é cheio de uns esqueminhos, um significado embutido, que sempre sai 9. Todos os números acabam saindo 9. Então eles adoram isso aí, e eles ficam na cabeça com esse negócio, né? Quando tu tá muito focado num número só, é caos. Lembre-se do Tesla. O Tesla no final da vida ficava alimentando pombos e meio que obcecado com o número 3. Então quando tu começa a se obcecar com um número, ou tu tá esquizofrênico ou demente, ou tu realmente precisa de um apoio psicológico. Mas no caso, não fixe em um número só. Todos os números são bonitos por igual. Ai, eu tenho problema com matemática. Mas assim, vamos continuar. E aí, agora o Magnus vê que não tem solução. Ele viu que não é só o Horus pro caos, mas também tem outras legiões que vão se juntar a essa rebelião contra o Imperador. Ele não consegue dizer ao certo quais. Ele sabe que os portadores da palavra vão trair, porque ele viu o Erebus. E ele viu o Horus, então ele sabe que os Luna Wolf também. Mas agora, a questão da heresia do Horus é impossível de mudar. E o destino aqui tá selado. Ah, que merda. E o pior de tudo, foi o Magnus que deu o empurrãozinho e que meio que tendenciou o Horus a ir por esse caminho. O que aconteceria se o Magnus não tivesse feito isso? Será que o Horus cairia pro caos? Talvez sim, mas talvez o destino fosse diferente se o Magnus tivesse ficado lealista. Porém, né, ele ainda é lealista, mas ele é um lealista idiota, então né, ele tá... Sabe quando o cara é tão ruim que parece estar jogando pro outro time? Mesma coisa. Então o Magnus agora, vendo que a rebelião ia ser iminente e que não tinha como mudar isso aí, ele precisaria mandar uma mensagem para o Imperador. A única coisa que poderia parar isso aí e evitar esse negócio de tomar uma proporção que não teria mais volta seria o Big E. Sem o Big E, o Horus iria cair pro caos, e com o Big E talvez o Horus conseguisse ser salvo. Então o único jeito de salvar e evitar a rebelião completa seria se o papai intervisse, mas o papai tá na Terra trabalhando no seu projeto secreto, então eu preciso chegar lá e comunicar papai. E ele sabe que o projeto secreto do Big E é relativo ao Webway. Ele sabe que o Big E tá tentando na Terra criar um jeito de entrar, criar e explorar o Webway. O Webway é uma via de canais alternativos que os Eldari usam para não precisar passar pelo imaterial.
É um jeito seguro de viajar e um lugar onde eles podem usar, tipo, imagina um espaço infinito vazio que tu pode criar qualquer coisa. Isso seria o Webway. Então o Magnus sabe que é um negócio fantástico e que o Imperador tá tentando descobrir o segredo para forjar e entrar nisso aí. Então o Magnus sabe que é uma coisa muito importante e ele sabe que pelo Webway ele vai conseguir chegar na Terra. Ele tem uma noção que existe uma conexão entre esse caminho ali do Zeldare e a Terra. Tudo que ele precisa é achar um jeito de entrar ali e ele vai sair na Terra instantaneamente e poder comunicar o papai. Durante esse tempo também, já que o livro é do Ahriman, o Ahriman tá desesperado, cara, porque ele quer saber o que vai acontecer. O Magnus tá em coma. Ah, detalhe, durante o tempo que o Magnus tá em coma, chove continuamente pelos 9 dias e essa chuva vai deixando as pessoas loucas. O pessoal sai na rua pelado, umas coisas esquisitas. E outra coisa também, começa a espalhar uma doença e um monte de gente tá morrendo de uma doença esquisita por causa dessa chuva enquanto o Magnus tá fora. E aí tá todo mundo extremamente tipo no limite, tenso pra caramba, e o Ahriman vai até a Calista. A Calista agora tá num leito de hospital porque ela foi atacada por um Psycho-Newin. Aqueles insetos que botam ovo na cabeça? Sim. Eles eram pra estar extintos? Sim. Mas eles voltaram, ó. E agora, ela tava numa cama de hospital com vários bloqueios psíquicos pra tentar controlar o negócio, ó. E aí também ela tá tendo um monte de previsão do futuro uma atrás da outra. E aí, tipo, quando ela tem uma previsão do futuro, ela quase que morre. E eles botaram vários bloqueios pra travar isso aí. E aí o Ahriman tá ali na cama do hospital, eles vão pra lá. E ele, tipo, tira esses bloqueios psíquicos dela e ele meio que induz ela a ter uma visão do futuro, já que ele não consegue ter. Ele usa ela para ter uma visão. A visão dela não é muito útil, é mais ou menos, eu já falei aqui no vídeo anterior, na primeira parte, os lobos estão vindo, vai ter sangue, muito sangue, e alguma coisa dos corvos de sangue, e quando acaba essa previsão dela, o corpo e a mente dela torram, tipo, e ela vira um, sabe aquele negocinho do Bob Esponja lá, tipo do episódio de chocolate? Mais ou menos aquilo, ó. Ela torra e morre, e o Ahriman, tipo, sacrifica uma pessoa pra tentar ter uma visãozinha do futuro, e esses aqui são os caras do bem? Aí tu bota onde é que tá a ética deles, né? Aí o pessoal que fica defendendo e lambendo bola pra esses caras. Pois é, os Thousand Sons, ele se preocupa com todas as pessoas e valoriza todas as vidas. Ele matou uma pessoa aqui porque ele quer dar uma olhadinha no futuro e ele não tá conseguindo sozinho. Ele fica triste depois. Dane-se, ele acabou de queimar uma pessoa viva, sabendo que ela estava em condição grave, forçando ela a ter uma visão. Trouxão. Bem, coisas ruins estão acontecendo em Próspero, os Thousand Sons estão fazendo merda, e o Magnus, uma merda ainda maior. Por quê? Vamos lá. O Magnus agora quer chegar na Terra. Ele sabe que o pai dele tá fazendo algo com o Webway e sabe que o Webway é um caminho direto para a Terra. Vamos lá, de novo, uma opção de múltipla escolha. Você precisa mandar uma mensagem pro Imperador que alguns de seus filhos o trairão e que o Horus é de certeza e o Logar Aurelian também. Como você faria isso? Opção A, junta as naves, vai pra Terra, avisa o Imperador. Opção B, manda várias naves mensageiras para tentar comunicar ao Imperador por diferentes rotas para que elas não sejam interceptadas. Opção C, manda uma mensagem astropática que não é uma coisa precisa e pode ter influência do imaterial, mas tenta ao máximo mandar a mensagem que é urgente, que o Horus trairá e que é necessário se preparar. Ou opção D, vamos fazer um acordo com o maldito demônio para que ele ajude a gente a mandar uma mensagem pro papai. Se você respondeu a opção D de demente, parabéns, você é o Magnus. O Magnus, precisando falar com o Imperador e desesperado,
novamente procurou ajuda naquelas entidades benignas. Ele foi para o ponto do imaterial, onde aqueles continentes, aquelas massas gigantescas estavam flutuando, e lá ele suplicou por ajuda. Ele precisaria conversar com o imperador. Vocês podem me ajudar? Uma das massas de terra gigante virou para ela e falou: com certeza, meu caro Magna, com certeza a gente tá aqui para te ajudar. Pediu, vamos fazer. Bora lá, dá a mão aqui para mim e vamos para terra. Blutiplatizon, vamos a lugar algum. E aí, ele vai agora transmitir uma mensagem e o seu corpo diretamente para falar com o papai, com a ajuda de uma criatura do outro lado. O livro deixa totalmente implícito aqui que o Magnus já conversou com esse bicho, e ele deixa bem tendencioso que foi com esse mesmo bicho que o Magnus negociou o futuro da sua legião. Uma coisa totalmente confiável e nada para se preocupar. Quando ele começou a tentar chegar na Terra, ele bateu no Webway. Pum! E aí no Webway dos elfos, os elfos não são idiotas, ele é extremamente protegido, com várias barreiras psíquicas para bloquear o imaterial de entrar no Webway. Só que aí o Magnus, usando o seu poder, com o apoio dessa criatura super benigna, conseguiu furar o Webway e ir em direção para a Terra. Imagina que o Webway é tipo um cano vazio, um cano de ar embaixo do oceano. Quando tu fura o Webway, o que acontece com a água? Ela entra, ela vaza para dentro. Precisamente, quando ele furou o Webway, o imaterial começou a vazar por ali e entrar. A energia do imaterial, a energia benigna do oceano, foi entrando atrás do Magnus. E o Magnus foi em direção à Terra. Chegando na Terra, ele teve mais uma batida de cabeça, e ali estavam várias e várias bloqueios psíquicos, bloqueios mágicos que ele precisaria quebrar, e ele começou a quebrar, e um atrás do outro, mais outro, mas ele não conseguia destruir direito, e de repente aquela vozinha benigna falou: Magnus, aceite a minha força, vamos atravessar isso juntos. E Magnus falou: obrigado, coisa querida do imaterial, me ajude. E com a força imensa do Magnus e dessa entidade do imaterial, eles conseguiram quebrar as barreiras psíquicas que o imperador colocou, e o Magnus saiu na sala do trono. Quando isso aconteceu, o trono dourado que o imperador estava em cima começou a pifar. Várias explosões, vários defeitos, peças irreparáveis começaram a queimar, fumaçada estourando para tudo quanto é lado. Ele destruiu o trono por dentro. Peças que eram de uma época. É que assim, o trono, o livro diz que ele foi achado num deserto. Provavelmente isso aqui veio dos antigos e o imperador modificou para que um humano pudesse usar. Os antigos foram a facção mais bem sucedida em criação do universo, então eles criaram o Webway e essas conexões, e o Trono Dourado era conhecido como a chave do Webway, o que cria, o que faz e o que entra no Webway. E agora o Trono Dourado pifou. Não totalmente, ele ainda funciona, mas ele não funciona mais como deveria, fazendo com que o poder psíquico daquele que está em cima seja necessário usar totalmente para poder controlar o influxo de energia que está vindo dali. E aí, nesse momento, o Magnus percebeu a merda que fez. Ele entendeu o plano do Imperador. O plano do Imperador seria que o Webway ia substituir o imaterial. O Webway é muito mais seguro. A humanidade poderia ir para qualquer lugar da galáxia instantaneamente. Tu teria exércitos gigantes em qualquer ponto do Império a qualquer
momento, tu teria suprimento onde tu precisasse, tu poderia se comunicar sem dificuldade nenhuma, tu teria o futuro da humanidade garantido. E o melhor, com o tempo, o imaterial, a necessidade de psíquicos para navegação, a necessidade de entrar do outro lado, ia zerar e o imaterial ia ficar mais calmo e a humanidade iria poder lentamente cortar a sua conexão com o outro lado e acabar ou eliminar quase que totalmente a ameaça do caos. O Magnus sabe que é caos, ele entende, ele tem um conceito básico do negócio, não totalmente, mas ele entende que caos é ruim. E ele sabe que existe, E aí nesse momento, quando ele destruiu o trono aqui, percebeu que ele fez merda, ele falou pro pai dele, Magnus vai te trair. O imperador olha pra ele e fala, seu bosta. E aí o Magnus é sugado de volta. E o imperador, apesar da dor imensa e do sofrimento que ele tá tomando agora, ele diz, tragam Magnus aqui. E aí o pessoal, obedece o imperador e eles vão trazer o Magnus até a Terra. É uma ordem. E ele falou, mande o Leman Russ. E o Leman Russ, que seria tipo a mão direita do imperador para fazer coisas que ele manda, vai ser mandado para lá, junto com um contingente de custódias e de irmãs do silêncio, para buscar o Magnus. Claro, quando o Magnus está sendo sugado de volta, ele consegue ver no caminho que ele está voltando a Horda, uma infinidade de malditas criaturas demoníacas em direção à Terra, tentando invadir a Terra pelo buraco que ele criou. Parabéns, seu imbecil! Agora o imperador, preso no trono dourado, teria que gastar toda a sua energia psíquica para segurar essa invasão e ele não consegue sair para resolver o problema do Horus, então ele não consegue ajudar o Horus porque não consegue ir lá e ele não consegue sair da Terra sem que tudo seja engolido pelo imaterial, porque o Magnus fez merda. Além de que o trono dourado foi irreversivelmente destruído, irreversivelmente quebrado, então ele não vai mais funcionar como ele deveria ser, e aquele projeto que garantiria o futuro seguro da humanidade e uma independência do imaterial não vai acontecer nunca mais. Por culpa de quem? Por culpa do imbecil, o Magnus, o vermelho. Meu Primarca nunca será vermelho, Não sei o de vocês, mas que imbecil. Muito bem. Agora, o Leman Russ foi chamado e o Leman Russ, meu amigo, tava esperando para mandar uma porrada no meio desse maguinho desgraçado. Porém, a ordem foi modificada. Piscadinha, piscadinha, a ordem foi modificada e o que chegou pro Leman Russ é que você deve executar Magnus, o traidor, e toda a sua legião. Eles precisam ser eliminados. Forte abraço, Xoxô Horus. E aí o Leman Russ recebe a ordem do mestre de guerra. Ele não recebeu nenhum aviso, nenhuma comunicação, nenhum sinal de que o Horus tinha traído o Império nesse momento. Ele não tinha acontecido Estivan ainda. Então para ele, aquilo era só a ordem que ele queria ouvir e não precisava de muito para convencer ele a matar o Magnus. E agora ele e os seus soldados rapidamente foram para lá para realizar a ordem do War Master, eliminar todos os seguidores de Magnus e o próprio Vermelho. Então eles vão lá matar todo mundo e não vai ter mais nada para contar a história. Os lobos vieram com raiva e eles têm sede de sangue. Chegando em Próspero, o Magnus já tinha voltado ali a ser e o Magnus, cara, vendo ali que o Leman Russ e o exército estavam chegando, alguns dos seus soldados oficiais altos começaram a tentar, preparar as defesas, e o Magnus matou eles. E o Magnus deu a ordem pra frota dispersar, e ele deu a ordem para não atirarem de volta. Por quê?
porque ele queria morrer. No momento que aconteceu isso aqui, o Magnus falou, cara, eu mereço morrer, eu sou um imbecil, eu fiz merda, e tipo, ele caiu a ficha da cagada que ele fez, tipo, a heresia do Horus, se o Horus só traísse o Império ali, dessa guerra civil e tal, ia ser menos mal do que o que tu fez, Magnus. Tu condenou a humanidade à eternidade de sofrimento e a uma ameaça contínua, que é o caos. Parabéns. Tudo isso ninguém forçou a tua mão, tu fez porque tu quis. E aí ele decidiu morrer. E aí quando chegou na atmosfera, o Leman Russ não tinha ordem de exterminatus. O motivo pro Leman Russ não ter a ordem de exterminatus aqui é porque a autorização para exterminatus só poderia vir do Imperador, que não deu ela quando ele deu a ordem, e do Horus, que também mandou ele vir aqui matar o Magnus, mas não uma ordem de exterminatus de todo o planeta. Então o Leman Russ, chegando na atmosfera, fez o que o Leman Russ faz bem e começou, de uma maneira tática, a bombardear e queimar tudo. Uma coisa linda de se ver, o negócio correto. Mas claro, não com armas de nível de exterminatus, apenas com bombas comuns e convencionais, altamente explosivas. Então ele simplesmente destruiu a cidade com bombas, em vez de usar tipo uma carga viral ou uma ogiva de plasma que destruiria o mundo de dentro para fora. Ele foi bombardeando da forma natural, né, como deveria ser. Então várias cidades de Próspero começaram a queimar. Porém, na capital ali em Chesco, o pessoal dos Thousand Suns levantou um escudo, mesmo sem a ordem expressa, sem o comando do Magnus. O pessoal se tocou que tipo, eles tinham que lutar, e eles criaram um escudo mental bloqueando os mísseis das naves. Então, cara, o nível da força que esse escudo tinha que ter é um nível de um Void Shield, um escudo de Void, que é absurdo de capacidade de aguentar dano. Então é muita energia psíquica para manter esse negócio ativo. E eles foram usando isso aí como uma forma de defesa na cidade. Aí, tendo ali a impossibilidade de destruir todo da atmosfera, o Leman Russ deu a ordem para descer o cacete na base da porrada. Enquanto os Space Wolves estavam bombardeando o planeta e os Thousand Suns, mesmo sem a ajuda do seu primarca, estavam tentando fazer alguma coisa para se defender, o Magnus foi confrontado num reflexo no espelho. Aliás, tem um monte de referência a espelho nesse livro, com uma imagem dele mesmo. Essa imagem que ele viu era um demônio. O demônio falou o nome dele e disse que o número dele é 333, que dá 9, né? Fica a dica. E essa criatura maléfica já tinha conversado com o Magnus em outro ponto e agora estava ali assumindo a imagem dele. E a criatura veio... Existe essa criatura, tipo, na mitologia real, existe esse bicho. Eu não vou falar muito disso porque eu não gosto dessas coisas de demonologia, mas no caso, esse bicho é meio que o último passo antes de tu ascender a um conhecimento e outras bobagens assim que o pessoal idiota acredita. Então, essa criatura realmente tem referência em mitologia satanística, que não é um negócio legal, e a gente não vai falar nesse canal. Isso aqui é um canal de Deus, para com isso. Lorde, tu é ateu, eu sei, mas eu sou um ateu covarde, eu tenho medo dessas coisas, então não. Mesmo assim, aqui então, o bicho veio falar com o Magnus, e aí, ele conversando com o Magnus ali, ele falou: Magnus, você foi traído, o Imperador mandou te matar. Não foi o Imperador, foi Horus, mas Magnus não sabe disso. E ele fica falando ali: Magnus, você é o nosso campeão, você é o campeão das criaturas do imaterial, nós sempre escolhemos você como primeiro, você é o nosso escolhido. Mentira, é o Horus. Na real, são os babá, eles mentem direto.
E aí esse bicho tá aqui, tentando amaciar o ego do Magnus e deixar ele pra baixo e convencer ele que o Imperador é do mal e a seguir as vontades do imaterial. E aí a criatura mostra pra ele uma visão do futuro, assim como eles fizeram com Horus. Eles mentem, mostrando coisas reais. E ele mostrou no futuro uma caveira no trono dourado. E ele diz: o Imperador fará isso com você, Magnus. E o Magnus diz: é mentira. Nesse momento ele percebe que essas coisas estão mentindo e manipulando ele o tempo todo. E aí, tipo, se ele já tava no fundo do poço, ele continuou cavando pra que agora ele, meu Deus, fiz uma merda imensa. Porque ele percebeu que as criaturas estão tentando jogar ele contra o Imperador e que o plano do Imperador iria destruir essas criaturas maléficas. Então esse idiota viu que esse futuro é real, mas não é ele que vai estar sentado naquele trono dourado. E você sabe que é o Imperador que vai ficar assim, mas né, o Magnus fez merda. Provavelmente, o plano do Imperador original era criar o Webway da humanidade, porque não é dividir com elfo não, então a gente ia ter o nosso próprio caminho para passar pelo imaterial, só que sem demonetes e criaturas querendo consumir a tua vida. E aí, a tua alma, na verdade. E aí ele construindo isso aí, ele poderia ter um completo domínio da galáxia e a humanidade teria uma hegemonia infinita. E o Magnus, no futuro, quando já houvesse a paz, não tinha mais nenhuma ameaça grande para enfrentar, o Magnus seria o porteiro. Ele seria colocado no trono dourado para infinitamente explorar, junto com seu pai ou sozinho se ele quisesse, o imaterial e o Webway. Então ele teria um universo imenso para explorar. E ele seria, não sei se tu sabe aquele filme do Thor, da Marvel, que tem o cara com a espadona que controla a ponte. Esse seria o Magnus. O Magnus controlaria os movimentos da humanidade inteira. Então ele tinha um dos papéis mais importantes no destino da humanidade, mas ele acabou fazendo tanta merda que ele destruiu o futuro do ser humano. Parabéns! Eu não consigo dizer o quanto esse cara é inteligente e burro ao mesmo tempo. Mas pelo menos, ele notou que o bicho estava mentindo para ela e ele desacreditou do negócio. Enquanto isso, lá fora, independente do que estava acontecendo com Magnus, lá fora o sangue estava correndo solto, os civis estavam sendo fuzilados, as cidades estavam queimando, o pessoal que conseguia acesso à nave estava tentando ir para as naves e fugir, antes que interceptadores dos Space Wolves vinham bombardeando os portos espaciais e matando todo mundo que tentava fugir. Então o pessoal estava desesperadamente tentando escapar do planeta, enquanto os Space Wolves fizeram uma guerra rápida para invadir e tomar o lugar. Eles não vieram preparados para uma campanha longa no planeta, em Terra. Então, eles não estavam completamente preparados para uma luta comprida. Eles tinham que vencer rápido, porque a missão deles era para ser um negócio que seria um ataque relâmpago e deu. Então, eles atacaram aqui com tudo, numa ferocidade brutal. Tipo, tu pega na rádio que um posto avançado está sendo atacado. Beleza, vamos mandar reforço para lá. Senhor, o reforço já foi destruído. O que? A nossa base também está sendo atacada. Quando tu vê a rua do teu lado já está pegando fogo, o pessoal está tirando para tudo quanto é lado. Tá tudo cercado. Eles atacaram em várias direções, em vários pontos, muito, muito rápido. E eles mordiam e não largavam, literalmente. E agora, junto com os Space Wolves, eles também trouxeram um contingente de custódies. Então, mesmo os Emperor Children, mesmo os Thousand Sons, que estavam tipo isolados ali fora da cidade principal, contra um custódio, não vai ser tão fácil de enfrentar. E junto com os Space Wolves, num X1, um Thousand Sun com o poder psíquico avançado, ele teria uma vantagem contra um Astarte convencional,
Porém, contra um Astarte, uma Irmã do Silêncio e um Custódia, o negócio já muda. A Irmã do Silêncio neutraliza o poder psíquico, o Custódia é mais rápido, mais forte e mais ágil do que o Astarte, e o outro Astarte, no X1 na base da porrada, sem poderzinho falso, aí não é tão vantagem pros Thousand Suns. E com isso, a batalha foi acirradíssima. Logo, vários pontos avançados do planeta tinham sido destruídos. A maioria das cidades tinham pegado fogo pelo bombardeio espacial e pelo ataque rápido dos Space Wolves. Apenas a capital, com aquele escudinho falso e com a maior concentração dos Thousand Suns, é que ainda se mantinha firme. E ele, novamente, eles utilizando o seu poder psíquico avançado, eles conseguiram manter à distância as forças leais imperiais. Não acredito? Sim, mesmo sozinhos, contra contingentes de Custódios, Irmãos do Silêncio e Space Wolves, esses Thousand Suns, e claro, sem a liderança do Magnus, conseguiram manter a linha. Claro, era uma guerra que eles tinham que ir recuando e perdendo posição, mas eles não quebraram e a linha se manteve firme e a cidade não caiu. O ataque inicial relâmpago falhou contra a cidade e se transformou em uma guerra de atrito, como é de se esperar contra 2 legiões de Astartes com um grande número de super soldados. Não vai ser fácil destruir. Além disso, claro, tinha as forças locais e tal, mas não era nada em comparação a essa guerra de titãs. E assim, os Space Wolves começaram a trazer veículos pesados, tanques e tudo mais, mas como eu disse, eles não vieram preparados para uma campanha longa. Eles continuaram mantendo a pressão, atacando aqui, atacando ali. Mas em geral, graças ao uso indiscriminado de poder psíquico, os Thousand Suns estavam segurando. Era tempestades de raios que derretiam veículos, era uma onda gigante que empurrava eles para longe, era um poder psíquico que derrubava o Custódio, e derrubar um Custódio é difícil. Então, cara, eles utilizaram toda a sua capacidade do imaterial, a sua maestria dessas coisas do outro lado, para lidar com a guerra aqui, além, claro, da boa e velha arma de energia e o bolter. Então, sim, eles atiravam também, mas é mais a questão do poder psíquico que desbalanceava pro lado dos Thousand Suns. Falando em poder psíquico e força titânica, você lembra no começo desse livro que eles derrubaram 2, no caso Magnus matou uma sozinho, mas eles derrubaram uma titã dos Eldari? Pois é, eles trouxeram pra cá essa titã dos Eldari como uma forma de prêmio de guerra. E aqui, eles meio que modificaram ela e colocaram aqueles cristais que ela obedeceria o poder psíquico dos Thousand Suns. Aqueles cristais que meio que tinham uma energia caótica por natureza dentro deles. Sim! E aí, quando começou essa batalha, no desespero, os Thousand Suns ligaram esse bicho e eles ativaram ele com o controle da mente. E essa aqui é a primeira Chaos Titan. A primeira titã do caos é essa, uma titã Eldari. Então, né, faz todo sentido ser do mal isso aqui. E esse negócio agora estava apoiando os Thousand Suns. Até teve um ouvinte aqui do canal que é muito puto contra as titãs, porque ele diz, cara, que adianta tu investir, tipo, trilhões numa arma se tu pode ter, tipo, 10 mil tanque ao invés de uma dessa? Aí que tá. Uma dessa destrói 10 mil tanque, entendeu? E 10 mil tanque não destrói uma dessa. Essa é a questão. Esse bicho com o seu escudo, com a sua armadura quase que impenetrável, como é que tu vai destruir essa desgraça? Tu vai precisar de aviões de combate e outras coisas. E aí se tu apoiar isso aqui com defesas antiaéreas, tu tá ferrado, entendeu?
com armas do tamanho das armas das espaçonaves. Esse negócio causava buracos e crateras gigantescas nos blocos da cidade que os Space Wolf estavam ocupando e destruiu e impediu o avanço dos veículos blindados e da artilharia de longa distância. Então esse negócio, os Space Wolf não vieram preparados para enfrentar uma Titã, né? Como diz, eles vieram aqui para capturar o Magnus, só que a ordem mudou e agora desceu para uma guerra total entre duas legiões. E aí que vem a beleza do negócio. O Horus queria isso aqui. O Horus queria que os dois se matassem, que eles lutassem um contra o outro e as duas legiões praticamente se neutralizassem. Por isso ele não deu a ordem de exterminato, porque ele podia simplesmente mandar o Leman Russ matar todo mundo, mas não. Ele deu a ordem aqui para lutar e matar o Magnus, sabendo que os Thousand Sons iriam lutar de volta e queria eventualmente levar a um conflito total entre as duas legiões. Então ele veio para cá sem armas de exterminatos e ele agora estava fazendo o possível para completar sua missão, meio que com certo, né, uma coisa pessoal agora. Mas infelizmente, devido a essas vantagens, né, meio sacana dos Thousand Sons, os Space Wolves não conseguiram matar todo mundo. E aí, nesse momento que a balança de batalha estava meio que equilibrada, o Leman Russ, o nosso Rei Lobo de Fenris, teve que vir para o campo de batalha para acabar com a situação. E aí, junto com ele, desceu a sua guarda de elite e também os Wolfen. Os Wolfen é que assim, o Space Wolf tem uma falha na sua semente genética e alguns deles se transformam meio lobisomem, sim, poderia dizer uma coisa assim, numa criatura totalmente agressiva e feroz, e eles soltaram esses Wolfen, que é mais animal do que ser humano, e eles atacaram ferozmente. Quando tu consegue paralisar um Astarte com tipo choquezinho psíquico falso, mas tu não consegue paralisar um Wolfen, entendeu? Então eles atacando agora levaram os Thousand Sons ao limite do seu poder para tentar manter a linha e manter a briga aqui o máximo possível. Os Thousand Sons começaram a fazer mais e mais poder indiscriminado e utilizar a energia cada vez mais caótica. No momento que eles estavam exaustos, veio uma vozinha: deixe-me ajudar. Você lembra daqueles tutorzinho, aquelas criaturinha benigna que guiavam eles pelos segredos do imaterial? Pois é, essas criaturinha benigna, na verdade, eram demônios o tempo todo. Ora, quem imaginaria? Esses monstros tomaram o controle e começaram a lutar pelo controle do corpo desses imbecis que estavam utilizando um poder de natureza caótica indiscriminadamente. Você lembra que eu falei da Seventh, dos recrutas aqui, que eram os únicos que tinham parado de fazer o treinamento psíquico? Pois é, durante a batalha, até um certo momento, eles tinham realmente não utilizado o poder psíquico, porém quando a batalha começou a ficar muito intensa, eles começaram a usar, e esse uso de poder psíquico por gente sem nenhum treinamento e controle sobre ele começou a desandar, e o oficial, o líder desse grupo de treinamento, era um veterano e ele tinha mais controle do que os outros sobre o poder psíquico, e ele tentou lutar contra isso e não deu certo. O corpo dele se transformou em um portal pro imaterial, e acredito que o objetivo era que esse portal começasse a expulsar ali vários predadores do imaterial, as criaturas demoníacas doentes, para destruir tudo ali. E quando ele começou a virar aquele portal, o negócio desestabilizou e os outros recrutas ali que não tinham treinamento psíquico começaram a morrer um atrás do outro e alimentar ainda mais a instabilidade daquele portal, e o negócio, em uma gigantesca explosão semelhante a uma bomba nuclear imensa,
devastou a maior parte da cidade e um choque, uma onda psíquica correu por todo o campo de batalha, e esse buraco, literalmente agora, nas defesas dos Thousand Suns, fez uma brecha perfeita pro Leman Russ e os Space Wolves aproveitarem e quebrarem a formação e destruírem a cidade de dentro para fora. E durante esse período também, nós temos várias instâncias daquela erro, daquela corrupção dos Thousand Suns, da Flash Change, da troca de pele. Então, agora com essa onda psíquica e com o poder psíquico deles no limite e a concentração deles dividida em tipo ficar vivo na batalha e ter que segurar o poder psíquico dentro deles e uma criaturinha que estava na cabeça deles tentando tomar controle, eles começaram a se perder e um atrás do outro foi virando aquelas aberrações do caos, aquelas mutações horríveis, e eles foram se transformando mais e mais em Chaos Spawn. Tem aqui um relato bem interessante de um oficial que estava lutando contra os Custódios e as Irmãs do Silêncio, um oficial dos Thousand Suns, e aí de repente, quando essa onda pegou nele, ele foi possuído pelo aquele tutorzinho da cabeça e ele virou um Demon Host. Ele foi possuído pela criatura e ele se transformou, o corpo dele mudou e ele virou um demonhão assim. Só que como ele estava perto de uma Irmã do Silêncio, ele manteve a consciência. Então o corpo dele ficou aberrante, ele virou um monstro, mas ele ainda era ele mesmo. E aí ele sentiu a transformação, óbvio, e ele se olhou num espelho ali quebrado no chão e ele viu que ele tinha virado um monstro. Nesse momento, um custódio, que depois vai ficar bem famoso, chamado Constantin Valdor, chegou para ele e falou com a sua arma na mão: "Você é um monstro." E aí, o Thousand Sun soltou a arma, se ajoelhou no chão e falou: "Eu sei." Ele fechou o olho e levantou o pescoço, e o custódio matou ele. Então, ele viu ali a cagada que eles fizeram, o monstro que ele havia se transformado, e ele sabia que a única escapatória era a morte. Não tinha mais jeito, eles eram corruptos totalmente. A corrupção caótica tomou os Thousand Suns de uma maneira irreversível. Obrigado, Custódias, por levar a verdade imperial na base do tiro e da lança de energia. Um negócio maravilhoso. Bem, e agora, depois dessa onda psíquica e vendo seus filhos se transformando naquelas coisas aberrantes e morrendo um atrás do outro, o Magnus começou a sentir, e agora deu, chega, mesmo vendo aquilo ali, mesmo querendo morrer, vendo seus filhos sendo exterminados, vendo o planeta, a população civil sendo morta, mesmo que ele também já tinha matado um monte de civil para fazer aquele ritual ridículo dele, ele achou o limite. Agora ele iria lutar. Se era para cair, ele cairia lutando. E aí, ele conversou com o seu segundo no comando. Ele deu para ele o livro dele, mas depois eu vou falar sobre isso. E ele falou: "Agora é minha vez." Diz a lenda que o Magnus começou a flutuar no ar, a sua armadura dourada com... tipo, ele tem umas presas na armadura, estava reluzindo como ela nunca reluziu antes. Os seus cabelos vermelhos no vento começaram a tipo, ficar mais elevados e armados. Sabe a tempestade? A tempestade, esse que é o Magnus. Ele começou a flutuar ali e começou a se formar uma nuvem de tempestade e uma chuva grossa começou a correr e raios começaram a cair nos Space Wolves. Raios que matavam Space Wolves, raios que destruíam veículos instantaneamente. Detalhe, falando de destruir veículo, aquela Titã do Caos, na hora daquele impacto, dessa tipo instabilidade psíquica que aconteceu, a Titã do Caos detonou, quebrou inteira e morreu. Então, tipo, aquele poder psíquico acabou com todas as vantagens dos Thousand Suns. Se eles tentassem usar o poder psíquico, eles viravam a aberração do caos. E o Ahriman mandou os seus soldados parar de usar o poder psíquico para não se transformar naquela Flash Change.
Os que sobreviveram foram os que não estavam usando mais, só que sem poder psíquico, sem a Titã, ele estava fudido. Então por isso que o Magnus decidiu ir lá. Então o Magnus, agora lutando, ele falou: eu vou ganhar tempo, vocês devem fugir daqui. Eles precisariam fazer um ritual para se teletransportar para um lugar seguro, e isso estava no livro de Magnus. O Ahriman teria que fazer. O Ahriman é o segundo no comando, então ele ia fazer isso. E o Magnus foi lá para fora, flutuando que nem uma donzela, né, num unicórnio, né, porque eu não gosto do Magnus, não sei se tu percebeu, mas ele tá ali reluzindo, com cabelos ao vento, dando choquinho para tudo quanto é lado. Ah, nada roubado, zero de roubo isso aí. E aí, o Ahriman agora, com o livro de Magnus, ele precisaria fazer um ritual para teletransportar os sobreviventes da sua legião para esse lugar seguro que o Magnus falou para ele fazer. Então ele começou a preparar o ritual, e o Ahriman, que está contando a história do livro, fala do que ele está vendo ali de cima de uma dessas pirâmides ali de Tisco, enquanto ele olha lá para fora o Magnus lutando contra todo mundo. E aí o Magnus está tipo fazendo um terremoto, criando uma montanha, impedindo que os caras venham, destruindo uma rua, inundando o lugar. Ele tá fazendo um monte de coisa louca, e o Ahriman tá ali tentando preparar esse ritual para teletransporte, quando de repente lá fora, um impacto imenso de trovões e um barulho de um uivo imenso, e os Space Wolves no planeta inteiro começaram a uivar também durante todo o campo de batalha. E o Ahriman ali preparando o seu ritual, olhou lá para fora. O Leman Russ e o Magnus estavam lutando. O Magnus agora colocou, tipo, ele não conseguia mais usar os seus poderes de longa distância, então ele invocou numa mão um raio e na outra uma bola de fogo, uma em cada mão, assim, tipo, o fogo cercando a mão e o raio cercando a mão, e preparando para dar porrada. E ele falou pro Leman Russ: esse aqui é o Pikachu, esse aqui é o Charmander, eu vou te fazer você conhecer os meus Pokémons iniciais. E o Leman Russ falou: cala a boca, seu nerdola. Ele puxou a espada. Essa aqui é a pica de gelo. Quando eu enfiar atrás de ti, ela vai ser super efetiva. Não foi isso que eles falaram, mas assim ia ser mais legal. E aí começou a pancadaria. O Leman Russ avançou contra o Magnus, dando um salto, batendo com a sua armadura contra dela. O Magnus deu uma porrada no peito do Leman Russ com o raio, fazendo um corte e chamuscando levemente a sua armadura. E depois ele deu um gancho por baixo, com a mão com fogo, fazendo queimar o cabelo do Leman Russ e fazendo um crack, uma pequena rachadura na armadura. E aí o Leman Russ deu um golpe contra o Magnus e ele pegou o braço do Magnus por trás, o que tava com o choquezinho, girou pelas costas do Magnus e rodou. Trac, 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 trac. Ele quebrou todos os ossos do braço do Magnus. E, cara, dava pra escutar o osso quebrando de longe. Então ele destruiu o braço do Magnus, dando uma rodada de supino. E aí o Magnus, tipo, gritando de dor, puxou a mão que tava com fogo, apagou o fogo, e ele invocou uma espadinha falsa. Sabe aquelas espadas do conjurador do Skyrim, tipo, vem uma espada do nada? É isso aí. E aí ele enfincou no mesmo lugar que ele tinha quebrado a armadura do Leman Russ, e ele causou uma lesão no peito dele com uma arminha do imaterial. Que filho da puta. E aí o Leman Russ gritou de dor, quando de repente o Magnus sentiu a sua perna sendo puxada e uma dor enorme na perna. O Leman Russ estava sendo acompanhado por dois gigantescos lobos, um preto e um branco. E aí o que pegou a perna começou a puxar para um lado e para o outro. E aí o Magnus virou a mão para baixo e deu uma porrada na cabeça do lobo, fazendo um barulho tac, quebrando o crânio do lobo. Quando o outro lobo pulou no braço dele e começou a morder o braço, o Magnus jogou o lobo para cima e deu um chute. O lobo e foi voando em longa direção. E quando o Magnus tomou por si, o Leman Russ já estava em cima dele de novo com a espada, e ele deu um corte rápido na direção do rosto do Magnus, e a espada do Leman Russ cortou
o seu olho. No momento que a espada do Leman Russ cortou o olho do Magnus, o poder psíquico do Magnus cessou de um instante pro outro. Ao redor dessa batalha dos dois, tava chovendo, cara, e a água que ficava no chão era corrosiva. Os custódios, as irmãs do silêncio, os outros Space Wolves estavam tentando chegar lá perto, mas todo mundo chegava perto, a água corroía a armadura e a carne embaixo, e mão saiu dessa água e tentava te arrastar para baixo, então ninguém conseguia chegar nessa luta. Era realmente um duelo dos dois, e qualquer um que se metesse iria morrer. Então nessa batalha de titãs, apenas os dois estavam se enfrentando. Até o Ahriman fala que lá fora eles pareciam dois gigantes de lenda, tipo lutando um contra o outro, e o campo de batalha parou para olhar a briga. Enquanto isso aí estava ocorrendo, no momento que o olho do Magnus foi cortado e começou a ensanguentar, o Magnus, perdendo seus poderes, começou a andar em direção à pirâmide de volta, e o Leman Russ, mesmo ferido, ele foi atrás do Magnus, pegou ele pelas costas, levantou ele por cima dos braços e deu um golpe daqueles tipo de luta livre, quebrando a coluna do Magnus em cima do seu joelho. E aí o Magnus virou o rosto e olhou na direção do Ahriman lá em cima, que estava olhando a luta, com o olho assim tudo sanguentado. Ele olhou para ele e ele sentiu uma mensagem telepática: esse é o meu presente para você, meu filho. E o Ahriman começou uma energia psíquica imensa. O Magnus dividiu a força dele com o Ahriman para que ele consiga fazer o ritual e transfira eles desse lugar. Enquanto o Leman Russ estava ali terminando de matar o Magnus, né? Depois tem uma história mais para frente, que diz que o Leman Russ tava com o rosto triste e meio que em luto. Ele tava triste, muito, muito mal pelo que ele tava tendo que fazer agora. Não sei se é por causa do Magnus, é porque o cachorrinho dele morreu, né? Porque quando teu cachorro morre, tu sente. Mas aí ele pegou uma espada, a espada dele, e ele decapitou o Magnus, ele executou o cara. O Leman Russ é o executor do Imperador, ele é o carrasco, e ele cortou aqui a cabeça do Magnus, e dizem que ele estava chorando e muito triste de ter que cumprir essa ordem, ou porque o cachorro dele morreu, não sei, né, aberta a interpretação, mas no caso, o Magnus aqui foi morto completamente. Depois os Wolfen, aqueles bichos ali que viraram meio que um lobisomem, vieram e começaram a fazer coisas, sabe o Chihuahua com uma almofadinha no corpo do Magnus? Não, tô brincando, não fizeram isso. O corpo do Magnus meio que desapareceu e foi sumindo. E lá em cima, o Ahriman completou o ritual com essa força imensa que o Magnus deu pra ele. E, antes só de terminar o ritual, durante ali o conflito, o Rune Priest, que é meio que o psíquico sancionado dos Space Wolves, que falou mal e foi contra esse negócio dos tutelares, e foi contra e tentou banir também o poder psíquico, e ele tava certo. Enfrentou o Ahriman antes disso aqui tudo acontecer, e o Ahriman meio que mostrou pra ele o futuro e a destruição e tudo mais, e jogou a alma dele no imaterial, onde a alma dele foi devorada pelas criaturas terríveis que vivem lá. Então ele matou o Rune Priest, que estava certo sobre tudo, e ele ignorou tudo porque ele achou que ele tava, que o cara foi errado, mas se ele tivesse não usado o poder psíquico, muita coisa poderia ter sido evitada. E agora, completando o ritual, eles foram teletransportados, e o Ahriman termina o livro dizendo que ele sente cair, o capítulo, que ele sente como se ele estivesse caindo num precipício sem fim. Sabe quando tu tá dormindo e tem aquela sensação que tu vai cair? Ele começou a sentir isso aí, que ele tá caindo, e de repente ele acordou em um lugar diferente, um lugar esquisito, um lugar do caos. Parte do planeta e da cidade foi transportada junto com eles, e 1000 e pouquinhos dos Thousand Sons sobreviveram. Novamente, eles eram apenas 1000. Que coisa, não? E
o número ali é meio que significativo, porque meio que é um número que na Bíblia quer dizer tipo um pacto entre deuses, mas independente, eles foram transportados novamente pro imaterial e apenas 1000 e lá vem um punhadinho, sobreviveram. Eu não lembro mais, desculpa galera, o pequeno Rogaldorn foi dormir às 2:30 da manhã e eu tava gravando ontem, eu tive que parar porque né, ele tava meio mal da gripe, aí agora eu voltei, mas hoje ele já tá melhor, mas mesmo assim, aí foi ontem que eu gravei isso e era muito tarde, então não lembro exatamente o número, mas apenas saiba que foi 1000 e pouco. Se você lembra do número dos Thousand Suns que sobreviveram, bote aí no comentário e garanta que você vai ser perseguido pela Inquisição, seu herético. Bem, agora que eles estavam do outro lado do olho do terror, o livro termina num final assim para dizer o que vai acontecer. Basicamente, eles estão no planeta dos magos. O planeta dos magos é um lugar esquisito dentro do olho do terror. O Ahriman diz que quando eles estavam ali no meio daquela influência de energia caótica imensa, vários continuaram sofrendo daquela flash change e se transformando em aberrações do caos, e eles não sabiam o que fazer ou para onde ir ou ter um norte, porque as constelações estavam em contínua mudança e as construções que vieram para cá junto com a transferência ali desse ritual não tinham nada de útil para eles poderem se guiar ao sair dali. De repente, uma imensa torre de obsidiana preta, aliás, obsidiana é preta, mas de obsidiana saiu do chão. E essa torre mostrou lá em cima uma figura conhecida, uma figura de imenso poder, uma figura do Magnus, mas não era o mesmo Magnus de antes, ele era o Magnus transformado, e essa criatura chegou e falou: sou eu, o Magnus, e todo mundo falou, duvido, e ele disse, eu sou a pura energia, e realmente ele era um Magnus de pura energia, não era mais um Magnus de carne e osso como era antigamente, o corpo dele morreu, o Magnus se foi, e esse aqui era uma criatura que dizia ser ele. Pode ser, né? Tem gente que diz que esse é o Magnus de verdade e o Magnus morreu, mas não morreu. E aí aqui é tipo como ele realmente é. Outros dizem que isso aqui é um dos aspectos de Tzeentch, a mesma criatura que estava se fazendo de Magnus no espelho há pouco tempo atrás, e aqui está tomando o lugar dele e liderando seus filhos. Vai de ti o que tu acha que é o certo, mas apenas saiba que Magnus agora, elevado a príncipe demônio de Tzeentch, mudou e mudou completamente. Agora Magnus não quer mais levar a humanidade ao progresso e evoluir a humanidade através do conhecimento. Não. Agora Magnus quer vingança. Vingança contra todos aqueles que o traíram, principalmente os Space Wolves, e essa vingança virá. Ele ainda quer reconstruir Próspero. Nós vamos ver em livros mais atuais que o Magnus voltou e ele teletransportou o planeta dos magos para onde ficava Próspero, e ele começou a reconstruir o lugar com uma verdadeira fortaleza, não mais um lugar de lindas artes e conhecimento, mas sim como uma fortaleza de defesa, aonde o centro do seu novo império de destruição e mudança viriam. Então o Magnus está agora, hoje no 40.000, de volta no sistema de Próspero. O Guilliman por enquanto optou por ignorar ele, porque ele é uma ameaça menor nesse momento, mas ele está reconstruindo o planeta como uma verdadeira fortaleza. Então isso vai ser difícil de lidar, e a criatura demoníaca já tentou 2 vezes exterminar os Space Wolves. É um monstro terrível, nada mais do Magnus que a gente conhecia e que tinha um pouquinho de bondade. Dizem, né? Dizem. Eu não vejo bondade, mas não sei de onde é que o pessoal tira que ele é uma pessoa boa. Eu acho o Magnus um grandíssimo idiota, mas vai de ti. E quanto ao Ahriman, o Ahriman, ele relata ali no livro que alguns seguiram esse novo caminho do Magnus novo com total certeza que ele era o Magnus de verdade, mas outros começaram a desrespeitar ordens e seguir o seu próprio caminho. Então ele, se fosse o Magnus de verdade, ele seria obrigado a obedecer, tipo, tu é meio que obrigado a obedecer o teu primarca, entendeu?
Então, se esse aqui não era o Primarca de verdade, talvez por isso ele estava tendo dificuldade de manter unido os Thousand Sons, e o Ahriman iria dar um jeito nessa mudança de pele ali, nessa flash change, e ele iria estabilizar o problema. E o que ele queria mesmo, era voltar no tempo. Quem entender a referência que eu botei aqui você é muito foda. Mas no caso, ele quer voltar no tempo, e se ele voltar no tempo, ele conseguiria reverter a sua legião, salvar os seus irmãos, salvar o Magnus e, se possível, mostrar para o Império que eles são os mais leais ao Imperador e voltar de novo à Ordem Imperial. Então o Ahriman não queria seguir o caos, não queria seguir o negócio. O objetivo dele é único e exclusivo: voltar ao que era antes e resgatar os seus irmãos. Para isso, ele iria usar o livro de Magnus e esse poder psíquico que ele tem e esses rituais para transformar de novo no que era antes. Então, ele vai seguir os passos do seu pai genético, do Magnus, e ele vai cometer o mesmo erro. Ele vai tentar usar o caos contra o caos, ele vai tentar negociar com as criaturas do outro lado e usar o poder proibido para ter o conhecimento de fazer um ritual que iria resolver tudo. Esse ritual iria resolver todos os problemas, com certeza. Ele vai chamar esse ritual de The Rubric, e esse The Rubric vai dar errado. Óbvio que vai dar errado, porque digamos que alguém do outro lado ou alguma coisa mudou uma frase. Mas isso é uma história para outro dia. Vejo vocês na próxima. O livro de hoje é grande, mas apenas saiba que entre um maguinho ou porrada, a porrada sempre vence. Não tema, meu amigo, showzinho de mágica. Se tu quem se garante no soco não tem medo de magia. Tudo de bom, vejo vocês na próxima, e o Imperador protege.